Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje com o Moto G53 que não está mostrando imagem, né? Segundo o lojista que nos enviou esse dispositivo, o aparelho ele até tentou trocar, né? Aqui ó, a tela, inclusive a tela está solta, mas o aparelho não mostrou nada, tá? Segundo ele, com aquela tampinha aqui de trás, né? Com o chassi aqui, aquela parte de trás. O aparelho, quando pressionado o power, ele emite um som, ele mostra como se estivesse chegando notificações. Então é como se esse aparelho estivesse ligando, porém a imagem do aparelho não estivesse apresentando, tá? E aí eu preciso definir se é algo relacionado ao setor de iluminação, se o problema de fato está pelo setor de imagem do dispositivo, né? Porque tudo isso vai fazer com que a gente, digamos assim, consiga resolver o problema de uma forma mais rápida, tá? Então a gente vai fazer toda a análise aqui do zero. Esse aparelho aqui, ele já foi aberto, porém a placa ainda não foi mexida, né? Você vê aqui que ela tá todas as blindagens, tudo bonitinho. E é bom, né, quando o aparelho vem dessa forma, porque a probabilidade dele sair funcionando tudo perfeitamente é muito grande. Beleza, pessoal? Galera, eu estou gravando vídeo, 2 vídeos por dia. Tá? Então, meio-dia, 1h da tarde eu estou soltando um vídeo, à noite também. Isso dá um trabalho, beleza, pessoal? A única coisa que eu peço a vocês é que vocês deixem o like, comentem no vídeo e se inscreva se você não é inscrito. Muita gente assiste os vídeos do canal e não se inscreve, tá? Então, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Ativa também o sininho das notificações. Se você já está com o sininho ativado, desative e ativa novamente, porque o YouTube às vezes buga, né? E mesmo você com o sininho ativado, ele acaba não mandando notificações para vocês. Então, desativa, ativa de novo. Você que não está ativado, ative para que você possa receber aí o nosso vídeo de primeira mão, beleza? Se não é membro do canal e deseja ter um acesso exclusivo, né, aos nossos vídeos de membros, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo. Lembrando também que o nosso treinamento Reparo Avançado GSL Assistec, que é o nosso treinamento principal, que vai desde o básico ao avançado em reparos de placas de smartphone, está pela metade do valor por conta de uma oferta especial de atualização, onde o nosso treinamento está custando R$247 e você pode dividir até em 12 vezes no cartão, pagando menos de R$26 por mês, irmão. Então aproveita aí a oportunidade, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui fixado e já adquira o nosso treinamento Reparo Avançado GSL Assistec. Lembrando que o nosso treinamento é vitalício e tem 2 dias de suporte ao vivo e online por semana. Quarta-feira a partir das 19h30, sexta-feira a partir das 19h30. Então não perde tempo não, clica aí e já garanta a sua vaga, né, a sua aquisição ao treinamento. Vamos lá. Pessoal, primeiro eu preciso definir qual é a falha desse aparelho, tá? Por quê? Porque esse aparelho pode até não estar ligando, né? Segundo o lojista que nos enviou, ele emite som. Se ele emite som, então ele de fato está ligando, né? Mas mesmo assim eu vou conferir esse negócio aqui. Primeiro eu vou tentar ligar esse aparelho, tá? Eu vou tentar ligar esse aparelho do jeito que está aqui para ver se eu consigo, galera, ver alguma coisa aqui, alguma imagem, tá? Então eu preciso de iluminação para ver. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui. Eu vou medir também a bateria dele para ver se tem tensão, né? Deixa eu tentar ligar ele aqui para ver se eu vejo alguma coisa aqui no microscópio. Eu já vou dizer para você aí se está mostrando alguma coisa ou não, porque às vezes o técnico ele acaba tentando ligar o aparelho. Ó, já vi que tem, né? Não sei se está dando para você ver aí. Acho que não vai dar para ver não. Mas eu vou botar no microscópio para você ver. Aqui na iluminação do microscópio, eu já vi a logo, né? O que que acontece? Ó, se eu ficar olhando assim, eu não vejo nada também. Nem você vai ver nada aí, entendeu? Então a gente precisa de uma lanterna ou da luz do microscópio para a gente colocar e ver, ligar o aparelho
para a gente tentar enxergar alguma coisa. Por quê? Porque isso vai definir por onde eu começo a análise. Entendeu? É aquilo que eu sempre falo aqui para a galera que é inscrito. Inclusive no nosso treinamento a gente bate muito nisso, né? Que a análise ela deve ser feita baseado na, digamos assim, na observação da falha. Porque não é, o aparelho está com uma falha aqui, está tudo preto. Eu vou sair trocando o conector de imagem. Não é assim que se faz as coisas. Tá? Não é de forma aleatória, na bagunça, na doideira, não. Tem tudo uma ordem, tem um protocolo que se deve seguir para encontrar falha rápida e sem perder muito tempo, sem ter que analisar tanta coisa que é desnecessária para aquele tipo de problema. Tá? Então aqui eu já vi que apresentou imagem. Tá? O que acontece? O lojista, é muito provável que ele não iria ver assim, olhando aqui. Né? Talvez ele botou a tela, tentou ligar o aparelho, viu que estava notificação. Vou tentar uma outra tela aqui. Colocou uma outra tela e o aparelho ficou desse jeito aqui. Ó. Ou seja, ele não vai conseguir ver nada porque não tem nenhuma luz para que ele possa ver. Porque aqui está sendo geradas as imagens. Só que a iluminação da tela, que vai aí, a tensão que alimenta os LEDs da tela para que eles acendam, não está presente aqui. E pode não estar presente por inúmeras coisas. Falha no chaveamento, por conta do circuito integrado. Problema no indutor, tá? No indutor de carga aqui, que vai elevar, né, junto com o circuito integrado a tensão para alimentar esses LEDs. Eu posso ter um curto de algum capacitor que está ligado nessa linha. Eu posso ter um filtro aberto. Enfim, são inúmeras coisas que podem ter em apenas uma linha. Mas eu sei que o problema está naquele ponto. Então eu não vou analisar, por exemplo, aqui, já de cara, o que eu descarto? Linha de alimentação de 1.8 volts, né, de habilitação para a tela de LCD. Eu não vou verificar aqui, por exemplo, barramento MIP. Não preciso verificar, né, as linhas gráficas que imitam os pacotes de dados aqui de imagem. Não preciso analisar isso também. Não preciso analisar reset de imagem. Não preciso analisar nada disso. Por quê? Porque a gente sabe que já tem imagem aqui. Então, eu agora vou ficar trabalhando, né, resumido ao bloco de iluminação, que é bem mais fácil resolver o problema. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter um porquê, a gente tem que, digamos assim, trabalhar com lógica. Tá? Reparo de placa tem lógica. E você que está vendo aqui a minha camisa do Palmeiras, né, você que estava resenhando comigo aí no vídeo de tarde, eu ia até botar a camisa aqui da GSCell, mas eu disse, não, esse camarada vai ter que assistir o vídeo todinho aqui, vendo a camisa do Palmeiras aí, né? Os corintianos, os flamenguistas, né? Os São Paulino aí, a galera também de outros times, né? Sempre gosta de zoar o Palmeiras, não tem mundial, né? Nós somos o maior campeão brasileiro de todos os tempos, tá? Só tenho esse recado para dizer para vocês, eu sei que é difícil vocês aceitarem isso, né? O time de vocês aí só vive perdendo, mas é isso, a realidade é essa, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte, galera, e deixa eu ligar de novo o aparelho aqui com ele aqui debaixo, eu não sei se vai dar para vocês ver aí, né? Debaixo da lanterna aqui, né? Debaixo da luz do microscópio, eu vou ligar esse cara aqui para ver se a gente vê alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui se... Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tá vendo? Deu pra ver, né? Então, ó, a gente consegue ver, tá? A gente consegue ver a logo, né? Já sumiu já aqui, ó. Mas vocês viram, né, que a logo apareceu, tá? Então, assim, sem uma lanterna eu não vou conseguir enxergar, beleza? Mas com a lanterna eu consigo entender que temos imagem, ok? E baseado nessa análise, a gente nem precisa aqui fazer um teste para ver se o aparelho está ligando ou não, porque a gente já vai
descartando, né, possibilidades. Então eu sei que de fato o aparelho liga, que o aparelho não tem iluminação, tá? Porém tem imagem, então eu descarto já algumas coisas aqui. Deixa eu tirar a placa daqui, ter acesso a essa placa, né? Pra gente começar a fazer alguns testes. Beleza? Vamos lá. Tirei a placa. Lembrando que os nossos vídeos aqui, pessoal, tem o intuito de ensinar como uma aula, tá? Então a única coisa que eu peço a vocês sempre é o like, pessoal. Deixa o like aí, porque dá um trabalhinho fazer esses vídeos, né? Se você puder deixar o like aí para contribuir, seria muito bacana, tá? Deixar também o teu comentário. É importantíssimo porque isso nos motiva e também mostra para o YouTube que... eu tô tirando as câmeras aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui para não perder, né? Porque às vezes a gente perde e pronto. Aí fica... resolve o problema e fica com outro para resolver depois. Então deixa o like, pessoal, porque esses vídeos, né, queira que não queira, quando eu vou gravar um vídeo, o tempo que eu vou fazer o reparo é bem maior do que se eu não estivesse gravando. Se eu não estivesse gravando aqui, eu já estava tirando blindagem, já estava, né, bem adiantado aqui, mas a gente vai gravando e o tempo também vai ficando maior, né? Então deixa um like aí, se inscreve se não é inscrito, deixa um comentário, né? Pode zoar mesmo aí com o meu Palmeiras se você quiser, comenta qualquer coisa aí. Vamos lá, pessoal, deixa eu tirar aqui essa imagem por enquanto, tá? Vou deixar aqui do lado, aqui embaixo. E eu estou aqui com o esquema elétrico, tá, pessoal? Estou aqui com o esquema elétrico e com o layout, né, do Moto G53. E eu só tenho esses dois arquivos aqui, né? Aqui não tem Hard Solution, não tem nada aqui de bitmap, então a gente precisa analisar com o esquema elétrico. Beleza? Vamos lá. Para você que tem dificuldade de analisar com o esquema elétrico, você vai aprender aqui. Se eu tenho que analisar o bloco de imagem, pessoal, então eu vou no conector de imagem, tá? Para me encontrar logo aqui, para não ficar procurando aqui CI de imagem sem saber o que é. Eu já vou aqui no conector, né, do LCD, tá? Venho aqui no esquema elétrico, tá? Coloco aqui, ó, o código rápido, né, do conector FPC e já dou um Enter aqui, né? Aí já apresenta pra gente aqui, ó, o conector do LCD, tá? Então aqui no conector do LCD a gente tem que procurar, né, a linha de LED anodo, tá? Observem aqui que a gente tem, né, várias linhas aqui que estão associadas a parte do... Na verdade, esse conector aqui, ele vai também subir parte de carga, né? Ele está junto aqui com vários outros blocos da subplaca, tá, pessoal? Então aqui vai ter parte de áudio de baixo, né? Alguma coisa relacionada à antena também, ao conector de carga. Então a gente não precisa analisar tudo, tá, pessoal? Preciso analisar apenas a malha que está associada, né, ao bloco de iluminação. Então a gente descarta tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tá? E aqui a gente tem, ó, LED A e LED K. LED A é de anodo, é por onde entra, né? Porque os LEDs, pessoal, vocês não entendem aí, vocês que estão começando agora, presta atenção. O LED é um diodo emissor de luz, tá? Então o LED é da família do diodo, ele é um diodo, tá? E o LED, como um diodo, ele só vai permitir passagem por um lado, tá? Então a tensão vem, vai circular, né? Então ele vem e fica, digamos assim, circulando, tá? Pelo LED, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem a linha de LED, tá? Que vai gerar, né, uma corrente elétrica aqui que vai ficar circulando por esse LED e acendendo eles, ok? Então a gente tem um lado anodo,
do LED e o lado catodo. Então ele vai sair do anodo para o catodo, né? Tá? Vamos lá. Vou pegar aqui a linha de LED e vou segui-la, tá? Então, ó, o LED, ó, aqui é o anodo, aqui é o catodo, né? Isso aqui não é o LED, isso aqui é o diodo do bloco de backlight, tá? Mas é basicamente isso aqui. E aí, o lado anodo, do anodo para o catodo, ele vai ter uma circulação de corrente elétrica. Se ele vir do lado de cá, ele já não passa para esse lado de cá, tá? Não tá nem mostrando para vocês aí, né? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é a simbologia do diodo, tá? Mas isso aqui é o diodo do bloco de driver, né? Então aqui, galera, vamos lá. Vamos agitar esse negócio aqui. Eu tô bem aqui no conector, tá? Mostrando aqui no conector. E eu copiei já aqui, né? Dei um enter. E eu vim aqui cair nesse circuito integrado. Isso aqui é o drive de backlight, tá? E aqui no drive de backlight a gente tem um bloco aqui de switch. Aqui vai ter um chaveamento, vai abrir e fechar essa linha, né? Para gerar o carregamento no indutor e o descarregamento dele. Então, esse chaveamento serve para isso, tá? Para carregar e descarregar, carregar e descarregar, carregar e descarregar, né? Então, o campo eletromagnético é gerado e isso faz com que a tensão ela seja elevada, ok? Então aqui eu preciso, antes de chegar nesse cara aqui, eu preciso verificar essa linha de anodo, tá? Então vamos verificar aqui se a gente encontra algum capacitor aqui ligado, beleza? E a gente tem aqui, ó, na linha de LED A, a gente tem um nozinho aqui, aonde a gente tem aqui, ó, um capacitor ligado, né? Tá dizendo que aqui é o capacitor NC, mas o contato desse capacitor tem na placa. Então vamos ver se, sem precisar tirar a blindagem, a gente consegue analisar, tá? Nesse ponto aqui. Então é o C1715, vou copiar esse cara, vou vir aqui, vou colar aqui, vou pesquisar aqui e a gente já encontrou o cara aqui. Beleza? Então vamos lá. O que eu devo fazer aqui, né? Eu vou ligar meu multímetro aqui na escala de condução reversa. Já está na escala de condução reversa agora. E eu vou, pessoal, fazer uma medição bem aqui nesse cara, porque através da medição a gente já vai ter uma ideia de que seja. Deixa eu só ver aqui qual seria, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então é o quinto. Aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui, tá? Então, condição reversa nele, que a gente encontra é um valor de 331 milivolts. Esse valor aqui eu tô achando um pouco meio baixo, tá? Mas, digamos assim, ele não tá tão longe de ser um valor que essa malha acaba apresentando, tá? O que eu vou fazer então? Para a gente fazer um outro teste aqui, eu vou conectar a minha fonte de bancada, tá, galera? Tá com um flex aqui de uma bateria igual. Eu vou conectar aqui esse flex, tá? Então eu tenho 4 volts. E o que acontece? Essa linha aqui de anodo, quando você pluga uma bateria, tá? Ou uma fonte, nesse pino de anodo, ele deve ter a mesma tensão que tem aqui, tá? Porque essa tensão ela passa diretamente para o conector, beleza? E para a gente medir isso aqui, não precisa de você botar a tela, porque você não vai ligar o aparelho. É só para ver se a tensão está chegando aqui corretamente. Então vamos verificar aqui. E o que a gente encontra? 0 volts. Tá? 0 volts. Vou ver aqui do outro lado. Aqui é o GND, né? Então vai ter terra mesmo. Então seria esse pino aqui, né? E medindo ele, 0 volts. Ou seja, vamos ver aqui
se essa tensão está saindo, né? Se está tudo certinho com essa tensão. Vou medir aqui, ó, tem um 4.2, tá? 4.2 aqui. Aí eu vou verificar aqui e deveria ter 4.2. Não tem nada, tá? Não tem nada. Tô medindo aqui, ó, pra você ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Seria aqui, tá, pessoal? Seria aqui, ó, nesse padzinho aqui. E aqui a gente não tem praticamente nenhuma alimentação, né? Agora, se a gente notar aqui na fonte, né? Você observa ali que a fonte está apresentando um 2 ali, né? Ignore ali o quarto dígito, porque está em microampere, mas observando a fonte da gente aqui, né? Você vê aqui que a gente tem uma tela no seu lado esquerdo aí inferior, a gente tem a PowerZ ligada na fonte. E observe que ele fica ali meio que chegando em 5, né? Isso pode ser um delay aqui do PowerZ, como pode ser um consumo que está apresentando. Deixa eu tirar aqui a PowerZ, ó, e ela zera, né? Então pode ser que de fato seja um consumo aqui nessa malha. Agora vamos lá. É um curto-circuito, pessoal, que tem aqui? Não. Não é um curto, né? Não é um curto total. Seria como se fosse uma fuga, tá? Por quê? Porque fazendo a medição aqui, ó, em condição reversa, a gente tem um valor de 332, né? Se fosse um curto-circuito, estaria um valor de 0. Então, a gente sabe que a falha de iluminação nessa malha está por conta de algum componente que está ligado em paralelo, tá? Então, nesse caso, eu descarto possibilidades, pelo menos por enquanto, porque o curto-circuito, uma fuga, pode danificar outros componentes também. Mas primeiro a gente tem que sanar o problema nessa linha, que vai estar associado a componentes que estão ligados em paralelo ao GND, tá? Então, componentes em série aqui, a gente descarta, ok? Porque a gente tem valor, se tem valor, essa linha está conectada ao circuito integrado. Se tivesse open line, tivesse um valor muito alto, a gente desconfiaria de componentes que estão ligados em série. Nesse caso aqui, a gente tem um valor que era para apresentar aqui 500, 600, está apresentando 300 e pouco. E quando eu vou analisar essa alimentação, ela não está presente, tá? Então, eu já desconfio aqui que eu tenho uma falha na linha de anodo por conta de algum componente ligado em paralelo, tá? E aí a gente precisa do esquema elétrico, né? Precisamos do esquema elétrico para quê? Para verificar quantos componentes temos em paralelo e quais componentes podem estar causando isso. Beleza? Vamos lá. Vou seguir aqui a malha LED A. Note que saindo do conector FPC, né? Deixa eu voltar aqui. Saindo do conector FPC, aqui, LED A, que seria a linha de anodo. Essa malha, ela tem um capacitor ligado aqui, tá? Mas o capacitor é NC, não conectado, que foi exatamente onde a gente mediu, né? Então esse capacitor aqui não está presente na placa, logo ele não pode causar problema nenhum. Ok? Então, seguindo essa malha, a gente tem isso aqui, ó, tá? Então, depois dessa linha, ok? Depois dessa linha aqui, do diodo, tá? Depois do diodo aqui, a gente tem um capacitor, dois capacitor, tá? Então, a gente vai fazer um seguinte, a gente vai verificar esses dois capacitores. Eu vou levantar esses capacitores, tá? Para ver se essa fuga sai. Se não sair, é muito provável que o próprio circuito integrado possa estar com defeito. Beleza, galera? Então, a gente precisa verificar isso aqui. Ok?
Não vou mexer ainda em nada aqui na linha de LED K, tá? Não vou mexer em nada ainda por aqui. Se caso a gente não conseguir resolver por aqui, aí a gente vai verificar essa linha aqui para ver se tem alguma coisa de errado. Mas primeiro, vamos analisar a linha de LED A. Vamos lá. Vou pegar aqui esses capacitores. Primeiro eu vou verificar onde está esse capacitor aqui. Vou colocar aqui, fazer uma pesquisa aqui no C1619. Vou verificar onde ele está. Ele está aqui, ó, né, do outro lado onde fica a CPU. E o outro seria esse cara aqui. Vamos ver onde ele está. É o C1635. Ele está aqui em cima, né, que é um capacitor maior. Então tem esse capacitor aqui e esse capacitor aqui, tá? Antes aqui, provavelmente aqui é o driver, né? Aí temos o indutor, o diodo, tá? E aqui os capacitores, né? E aí essa malha vem para o conector FPC do LCD. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a extração, pessoal, da blindagem, né? Do lado aqui da CPU, ok? A CPU está ainda com a blindagem, né? Com o papelzinho alumínio aqui. Eu vou cortar a blindagem para ter acesso a esse ponto aqui do canto, né? Da placa. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar e eu volto já com a blindagem cortada, tá, pessoal? Para não demorar aqui muito tempo cortando aqui a blindagem, né? Fazendo barulho aí. Então já vou vir com a blindagem cortada para a gente fazer uma análise nesses capacitores. Beleza? Vou pausar o vídeo aqui e já estou voltando. Fala, galera. Então, eu tirei aqui o papel alumínio. Eu resolvi cortar a blindagem aqui junto com vocês, tá? Até para quem quer ver, né, o trabalho dessa retífica aqui. Tem gente que quer ver. Eu falei dela, então eu vou cortar aqui com ela, tá? Então, é bem rápido cortar com essa retífica. Essa blindagem aqui, ela é bem forte, tá? Se eu for cortar com a outra ali, vai demorar muito tempo. Então aqui a gente já corta rápido. Vou cortar mais ou menos aqui. A gente ter acesso. Então a gente não precisa cortar toda a blindagem até em cima, né? Eu só quero ter acesso a essa parte de baixo, que é onde ficam os capacitores e circuito de imagem, tá, pessoal? De iluminação, que diga. Tá, então, ó. Então, o corte com essa retífica é bem rápido. E olha que eu não coloquei na velocidade total não. Como é um lugar um pouquinho mais apertado, né? Coloquei numa velocidade menor aí, que é pra gente não acabar errando aqui, cortando algum componente, tá? Mas ó, dessa forma eu consigo ter acesso a essa parte de baixo, tá? E aí a gente vai fazer uma análise. Primeiro eu sempre gosto de fazer uma análise, pessoal, de forma visual, né? Vamos ver aqui para ver se a gente encontra alguma coisa esquisita. Parece aqui que a gente já encontrou, né, galera? Ó, tá vendo como é que tá aquele capacitor lá, ó? A situação desse capacitor, pessoal. Tá? Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou levantar esse capacitor porque é muito provável que ele esteja causando problema. A gente vê que ele está meio trincado, né? Meio que rachado aqui. Beleza? Então vou tirar esse cara aqui. Eu vou tirar ele com... Deixa eu ver se eu consigo... Cadê? Tirar com essa chave aqui, ó.
Deixa eu ver se eu consigo tirar ele forçando. Ó, tá vendo como é que ele tá se quebrando todo? Ó. Opa. Vou tirar no calor mesmo, galera. Ele tá se estourando todo aí, né? Então, parece que a gente já encontrou a falha aqui, galera. Vamos tirar ele. Vamos ver se o valor volta ao normal, tá? Se o valor volta ali a apresentar tensão nessa malha, né? Como eu falei pra você, essa malha ela tem que ter uma alimentação. Deixa eu tentar levantar esse cara aqui. Só vou levantar ele aqui. Ele já, de todo jeito, teria que tirar ele. Olha como é que ele tá todo lascado aqui, né? Todo estraçalhado, bichinho. Mas só pra gente ver, pessoal, deixa eu medir agora com um multímetro aqui a malha para ver se o valor aumentou em condição reversa. Primeiro eu vou medir em condição reversa, depois eu vou medir com a bateria plugada, tá? Então deixa eu colocar aqui em uma parte GND e na outra aqui vamos fazer uma medição e observem que o valor já aumentou, né? Ao invés de ser 300 mA, ele já apresenta um valor em torno de 700. Tá? Ele vai cair ali para 600, 650. A gente passar um tempinho aqui, né? Mas em 700 aí tá dentro do normal, né? Como eu falei para você, essa linha aqui ela costuma dar entre 500, 600, né? Às vezes 700, 750. Depende aí de aparelho para aparelho, também do multímetro também. Esse multímetro que eu estou usando aqui, ele sempre dá um valor um pouco mais alto do que o Sunshine e o MT5300 da AFR. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou conectar ele a uma bateria, tá? No caso aqui eu vou conectar na fonte. Vocês lembram que eu falei para vocês que na fonte de bancada ele deve apresentar o mesmo valor aqui? Vocês lembram que quando eu conectava a fonte, ele ficava também mexendo ali no consumo da corrente? Você lembra que ficava lá, né? Indo para 5, 6 mA. Agora a gente já não vê mais consumo, né? Já não vê mais consumo. Então, vamos lá, né? Vamos medir aqui para ver se a gente tem tensão. Deixa eu colocar o meu multímetro aqui na escala de tensão para a gente medir. Na escala de tensão, vamos ver o que temos. Ainda apresenta 0 volts, né? Será que ele acabou? Vamos tirar ele aqui. Nesse caso aqui, a tensão ela não está passando por aqui. Ela não está passando, não está chegando aqui, né? Então vamos ver até onde essa tensão ela está chegando, pessoal. Vamos ver se ela está chegando nesse capacitor aqui. Chega, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Só se esse backlight aqui ele não o drive pode estar com defeito, né? Pelo que dá pra ver aqui, ó, a linha passa por aqui também. Ele não está apresentando. Isso pode ser uma característica desse drive, como pode ser uma falha, né? A gente vê que em condição reversa o valor já estabilizou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o aparelho na... Vamos ver se isso... Ixi, Maria, não sei como... Rasgou agora a tela aqui, misericórdia. Será que rasgou? Puxei de uma vez, a tela ficou pendurada. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal.
Eu vou ligar o aparelho e a gente vai ver se isso é uma característica desse driver, né? Ou se ainda continua com falha aqui nesse setor. Como eu falei para você, às vezes um curto, uma fuga pode causar um problema, né? Mas vamos fazer um teste aqui. Uma vez eu peguei um aparelho que estava com uma característica parecida, tá? Deixa eu ver aqui se vai. Parece que continua sem iluminação. Então alguma outra coisa danificou aqui. A gente vai precisar ver. Deixa eu ver se ele vai apresentar alguma imagem. Se for apresentar aqui, eu sei também se... Será que eu danifiquei essa tela no momento que... Ah, não. Continua sem imagem, tá vendo? Então tem de fato algo errado. Ele ligou aqui sem imagem não, sem iluminação. Vou mostrar para vocês novamente com o microscópio. Para você ver aí que ele ainda continua do mesmo jeito. Ou seja, a gente encontrou o cara, né? Que estava com fuga, o valor aumentou, mas ainda temos um problema, tá? Deixa eu ligar ele aqui. E aí ele vai passar aqui a imagem. Deixa eu levantar aqui. Isso vai mostrar aí pra vocês. Olha lá, tá vendo? Ainda continua escuro. Ainda continua escuro, né? Então, galera, a gente dá pra entender que uma parte do problema foi sanado. Só que tem outro problema ainda, né? Ou seja, como eu falei para vocês, aqui deveria ter uma tensão, tá? E alguém está barrando essa tensão de chegar até o pino, tá? Então alguma coisa tem aqui ainda que está barrando essa alimentação. Beleza? O que eu vou fazer então? Vamos medir o cara que está entre essa alimentação, né? Agora vamos analisar o que? Vamos para a lógica. Se eu tenho valor em condição reversa, isso significa que a malha de anodo está conectada ao CI. Beleza? É a lógica. É sempre aquilo que eu falo para você. O comportamento. A gente tirou a fuga, né? A fuga foi embora. E agora a gente tem que chegar a uma conclusão lógica do que pode ser, para não ficar aqui feito um maluco aqui, porque senão não vai resolver. Então a gente tem que ir para uma análise lógica. Se eu tenho condição reversa, então significa que essa linha está conectada ao CI. Se o CI está funcionando ou não, se o CI está barrando a alimentação ou não, isso é o que a gente precisa checar. Agora, eu sei que essa linha está chegando até o CI. E que essa alimentação deveria estar seguindo até o conector da tela, tá? Então, entre o CI e essa malha, a gente tem um indutor, né? E esse indutor é quem pode estar aberto por conta, né, da fuga gerada. Então, quem seria o indutor? Vamos abrir aqui esquemático, tá? Deixa eu pegar aqui essa tela, colocar para cá por enquanto. E vamos analisar aqui, ó. Entre esse ponto do CI e esse outro ponto, tá? Tensão de entrada e aqui seria a tensão de saída. Eu deveria ter a tensão passando aqui, ó. Beleza? O que eu estou medindo? Eu estou medindo a tensão, a linha de anodo. E aí o que acontece? Eu sei que ela está conectada aqui, porque está apresentando valor em condição reversa. Agora, a tensão VPH-PWR, que deveria estar presente, não está. E aí, quem pode estar com defeito? O meu diodo, tá? Porque ele está ligado em série. Esse filtro aqui, beleza? A gente tem um filtro aqui, o B1601, ou o próprio indutor. Primeiro vamos lá, vamos pegar esse filtro e vamos verificar aonde está esse filtro para a gente medir, tá? Então a gente começa de trás para frente. Vamos verificar onde ele está.
Tá aqui o filtro. Beleza? Eu medi nesse capacitor e medi nesse capacitor aqui. Ok? Se eu medir nesse capacitor aqui e nesse aqui, e eu não encontrei tensão, então é muito provável que se eu tenho um capacitor antes e depois, se eu vou medir aqui e não tem tensão, é muito provável que aqui esteja o problema, né? Vamos lá. Se eu medir aqui e não apresentou nada de alimentação, eu medi esses dois capacitores lá naquela hora, né? Eu vou só conferir, mas eu medi os dois e não encontrei tensão, tá? Então, se esse filtro está no meio, logo dá para entender que se tivesse tensão antes, eu encontraria. Se tivesse depois, eu encontraria. Não encontrei nada nesse ponto. Então, me resta analisar esse cara e esse cara, tá? Que seria o diodo, seria o indutor de carga. Agora, vamos só conferir direitinho isso aqui, não é? Vamos só conferir. Vamos verificar aqui esse filtro, tá? Eu vou fazer o seguinte, com a placa desenergizada, eu vou colocar na escala de BIP, para a gente ver se tem continuidade nesse filtro. E temos continuidade, tá? Então, tá dentro daquilo que eu falei para você. Eu medi um capacitor e medi nesse outro ponto aqui. Deveria ter tensão ou antes ou depois, se o filtro tivesse aberto ou se a tensão estivesse passando por esse indutor. Então, nos leva a crer, galera, que seja esse cara que esteja com defeito, tá? E temos também o diodo, beleza? Então, eu preciso verificar se nesse pontinho aqui, ó, entre o indutor e o diodo tem tensão. Porque, analisando nesse ponto, eu consigo verificar se a tensão está passando pelo indutor, tá? Então, é isso que a gente vai fazer exatamente agora, né? Deixa eu conectar aqui o conector da fonte, tá? Então, eu tenho aqui, ó, na saída, deixa eu botar aqui na escala de tensão, ó, aqui, ó, na VBAT, deixa eu ver aqui direitinho, né? Ver. Deixa eu raspar aqui a ponta desse. O que é que tá acontecendo aqui, né? Será que eu liguei errado aqui? Não mostrou tensão nenhuma, né? Vou desligar de novo. Será que cortou aqui? Um negócio cortado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem 4.2, né? 4.2 chegando aqui. Então aqui tem que ter 4.2 também. Será que tá alguma coisa suja aqui? Agora apresentou, né? Então tá aqui, ó, 4.2, tá? Agora vamos verificar aqui se tem 4.2. Ó, tem 4.2 agora. Eu acho que naquela hora, pessoal, não estava conectado, né? Bem. Ó, aqui também 4.2. Aqui também 4.2. Então, nesse caso aqui, ó, vamos medir aqui. Nesse ponto, né? Eu acho que era problema só de encaixe mesmo ali, que não estava pegando essa tensão. Tá? Vamos verificar aqui agora. E a gente tem 4.2. Tá? Então, agora a gente entende que tem 4.2 aqui, tá? E o aparelho não está apresentando iluminação. O aparelho não apresenta iluminação.
Então, a falha pode estar no circuito integrado, tá? Ou a falha pode estar no indutor ainda. O indutor pode ter o campo magnético aqui danificado, a tensão passa pelo CI e vai para o outro lado. Então esse indutor aqui pode estar com defeito, tá? E a gente vai verificar exatamente isso. Deixa eu ver que componente é esse aqui que está aqui. Eu tenho que medir esse indutor. Só que dá para ver aqui uma coisa. Esse indutor eu não consigo botar os multímetros do lado dele, tá? Então eu vou ter que pegar aqui, ó. Saca só aí a análise, pessoal. Tudo analisado aqui. Nada de sair tirando componentes sem ter nada a ver, ó. Eu quero pegar esse capacitor aqui, ó, do lado do indutor, porque eu quero verificar se ele está antes do indutor. Se ele estiver, eu consigo pegar aqui e pegar aqui na frente a continuidade, né? Em algum componente que está depois dele. Então vamos verificar aqui se ele está antes ou depois. Colocar aqui, ó, e ele está antes mesmo, né, do indutor. Então, pegando o componente na frente e um outro aqui, eu consigo verificar se tem continuidade. Ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o multímetro novamente na escala de BIP. Pode ser também na escala de resistência, na escala de diodo, mas vou botar na escala de BIP, que vocês descontam também um BIP aí, né? Então aqui, ó. E aqui deveria ter continuidade, né? Ó. Deveria ter continuidade. E a gente tem uma resistência, tá? A gente tem uma resistência. Deixa eu ver, tá na casa. Não, tá no diodo, né? Deixa eu ver se tem. Agora sim tá no BIP. Aqui tá no GND, então seria esse ponto aqui. Ó. Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aí. Ó. Aqui, ó, medindo em um componente antes e um componente depois. Ó. Ó, tô botando nesse outro componente aqui, tá? Então, ó, tô verificando aqui, tá meio sujo aí por causa do fluxo, né? Mas, ó, aqui é a entrada da bobina. E aqui, né, eu tô medindo um componente à frente. O que eu vou fazer para ter mais certeza? Eu vou pegar exatamente aqui nesse pad. Eu vou tentar raspar aqui. Ó. Então a gente verifica aqui continuidade na bobina, né? Eu raspei aqui o padzinho antes do diodo, porque o diodo poderia interferir na análise. E aí, ó, a gente pega aqui continuidade, né? Antes e depois da bobina, continuidade. Beleza, galera? Ó. Continuidade aqui. Então dá para ver que o indutor, né? É muito provável que ele esteja bom, né? Ele pode estar com curto-circuito interno, né? Poder ter derretido as espiras. A falha pode ser nesse capacitor. O capacitor também pode participar, né? Eu já peguei aparelhos que o capacitor participa também da conversão, né? Ele acaba estabilizando aí a tensão de saída, mas também não há nada que nos impeça, né, de ter uma falha no drive de backlight, tá? Então há uma probabilidade enorme de termos falhas no drive, ok? E o drive está bem do lado aqui da CPU do aparelho, né? Que é resinadíssima, tá, galera? Então a gente, se for tirar o drive aqui, a gente tem que tirar bem feito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar um capacitor para colocar aqui no lugar. Deixa eu ver que capacitor é, quanto de capacitância tem nesse cara, né? Seria esse capacitor aqui.
E esse capacitor, deixa eu ver que cara é esse aqui. Não é out? Não parece nada. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Esse capacitor, galera, deixa eu só conferir se ele é o que de fato estou procurando. É exatamente esse aqui. Então esse capacitor, ele é um capacitor de 2,2 microfarad e é um capacitor de 50 volts, tá? Então eu vou ter que procurar aqui em uma placa no setor de backlight um capacitor que tenha essas especificações, tá? Então vou fazer uma procura aqui, uma busca, né, nas minhas sucatas, e eu volto aí para mostrar colocando esse capacitor para vocês verem, tá? Então só aguarda um pouco, eu já estou voltando aí. Pessoal, então, para não perder muito tempo aqui, tá? Eu encontrei um capacitor 50 volts de 1,1 microampere, microfarad que diga, né? Não encontrei o de 2, tá? Mas, quer dizer, não encontrei o de 2 porque eu não procurei o suficiente, tá? Eu tenho umas placas aqui, só que tem umas placas que eu de cabeça não sei, e as placas que eu sei não tinham de 2,2, tá? Só que alguns eram de 36 volts. Essa daqui, esse daqui, ó, esse capacitor aqui, ele é de 1,1, mas é 50 volts. Então, para a gente fazer um teste aqui, eu acho que ele vai servir, tá? Então eu vou soldar ele aqui, eu vou tentar soldar com ferro de solda, porque se ele acender um pouco mais, a gente já sabe que é o capacitor. Se ele ficar do mesmo jeito, então o problema não é o capacitor, tá? Ele tem que acender um pouquinho mais aqui, porque mesmo se ele não acender o que tem que acender essa tela, mas é necessário que ele apresente uma claridade um pouquinho maior, tá? Então vou tentar soldar aqui. Pronto, soldei o capacitor. Deixa eu limpar aqui, pessoal. É porque se eu botar muito fluxo aqui, fluxo não, né? Isopropílico, aí tem essa pasta térmica aqui que vai fazer a maior arruaça aqui, né? Então vou tentar colocar pouquinho. Deixa eu ver se eu pego aqui uma paninho de microfibra aqui para passar aqui. Então, vamos lá, deixa eu testar agora essa placa com esse capacitor aqui para ver se a intensidade do brilho melhora um pouco. Porque aí a gente não está colocando de 2,2, mas eu estou colocando aqui praticamente a metade, né? 1,1 microR. Então, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se vai clarear um pouco mais. Se vai ficar do mesmo jeito. Aparentemente está do mesmo jeito. Demora um pouco, ó, mesmo jeito. Mesmo jeito, tá? Ó lá. Agora não deu pra ver não. Aparece, depois ele some. Deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente. Né? Dá pra entender que a
falha aqui está por componentes passivos, né? Possa ser que a falha esteja pelo CI também, mas vamos fazer o teste, né? E tá mais... Deixa eu tirar um pouco o zoom. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Mas ainda está escuro, né? Não está aceso o suficiente. Então, eu vou deixar esse capacitor aí, pessoal, tá? Não vai ter problema aqui por enquanto, né? Depois eu vou procurar aqui um capacitor certinho. Eu coloquei aqui porque eu tô gravando vídeo, eu preciso finalizar esse reparo aqui no vídeo. Mas depois com um tempinho eu vou procurar aqui, tá? Vamos lá, vou olhar aqui novamente o esquema elétrico do aparelho. Estamos chegando a quase 1 hora, né? Eu estava aqui verificando esse esquema elétrico para encontrar o que falta a gente verificar agora seria o indutor, tá? Se o indutor estiver com um curto interno, ele não vai gerar o campo magnético que deveria, ok? Ou a falha pode estar no próprio circuito integrado. Eu particularmente acredito que a falha está no circuito integrado. Então eu tenho um circuito integrado aqui que eu acho que vai dar para utilizar nesse reparo aqui, tá? Esse placa aqui, que eu nem sei de que placa é essa aqui direito. Uma placa de um Motorola também, mas esse CIzinho aqui, ó, é praticamente o mesmo CI. E esse indutor também seria igual, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar, pessoal, proteger, tá? Eu vou proteger aqui com fita alumínio. Eu gosto da fita alumínio. Eu consigo proteger bem. Eu vou dar o calor para fora. Vamos ver aqui se não vai dar solda fria nessa CPU, né, pessoal? Então faça esse desenhozinho aqui, ó, encaixa bem certinho. E vou tirar esse CI aqui, tá? Vamos tirar esse CI aqui porque ele pode sim ter danificado, ele pode não estar chaveando, né? E aí a falha pode estar entre esse cara e esse aqui, beleza? O diodo eu acredito que não seja falha no diodo, tá, galera? Deixa eu só fazer uma medição aqui para ver uma coisa. Escala de semicondutor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse lado não conduz. Tá conduzindo, né? Esse lado conduz. Deixa eu virar de ponteiro. Esse lado também está conduzindo, né? Tá conduzindo dos dois lados. Não, isso aqui não. Porque eu tô encostando aqui nesse cara. Deixa eu ver aqui. Se eu botar num GND aqui, ó, ele apresenta condução. Mas, ó, só tocando aqui, ó, não apresenta. Então isso nos diz, né, que esse diodo não tá ruim, tá? Só tá conduzindo para um lado. Então vamos seguir o protocolo. Deixa eu ver uma coisa aqui.
lado de montagem dele é para cima. Então vamos lá, vou tirar esse aí, eu vou testar o outro. Vamos lá, vamos ver se de fato é o CI ou vai ser o indutor, né? Aqui. Deixa eu botar uma moedinha aqui. Saiu correndo aqui uma... O bicho é difícil de sair. Ver se tem alguma resina. Opa. Tirei ele, né? Agora eu vou tirar o outro aqui da outra placa. Aqui, ó. Saiu facinho. Seria esse lugar aqui. Agora, deixa eu colocar um pouquinho de fluxo aqui, pessoal. E baixar um pouquinho a fusão essa solda, para não demorar tanto para entrar em fusão, tá? Só passa aqui, ó, o biquinho dela, ferro de solda. Pronto, pessoal. Agora, né? Eu fui seguindo o protocolo, tá, pessoal? Então, como a gente mediu a bobina e tem continuidade nela, pode ter havido um curto-circuito nela interno, né? Internamente. E danificado as espiras da bobina, pode também. Mas há uma probabilidade grande de ser o CI agora, tá? Essas bobinas aqui, na maioria das vezes, quando elas danificam, elas se rompem. Então é raro pegar uma bobina que a propriedade dela esteja danificada. Na maioria das vezes, quando ela aquece muito, ela se rompe. Ok? Então pode ser uma falha nela ainda, né? Mas também podemos ter uma falha aqui no circuito integrado e a gente já descarta a possibilidade de a falha estar por ele, né? O CI é bem parecido, não tem as mesmas especificações, né? Pelo menos na parte de baixo, na parte de cima tem, mas eu acredito que ele vai funcionar aqui. Vou tirar esse papel alumínio. Esperar esfriar. Não vou limpar agora não, né? Totalmente, porque talvez a gente precise
precise substituir a bobina. Ficou bem soldado. Eu vou ligar essa placa pra gente ver. Já tá quente ainda. Já dá pra fazer o teste. Costumo perder tanto tempo nesses serviços, não, pessoal. Mas às vezes acontece, né? Eu acho que tá do mesmo jeito. Que eu apertei aqui, demorou um bocado. Quando ele fica bom, ó, mesmo jeito. Mesmo jeito. Então não é circuito integrado, né? Pode ser que seja a bobina, tá? Poderia verificar com um indutímetro, mas eu fiz questão de trabalhar como a maioria trabalha aí, né? Porque já ia ser apelação demais. Então, eu estou trabalhando como a maioria do pessoal trabalha e às vezes não tem a ferramenta para teste, tá? Poderia ter verificado o indutor ali com o indutímetro. Olha lá, ó. Tá vendo? Então isso nos indica que ou o problema tá no capacitor, tá, pessoal? Ou tá nessa tela aqui, pode ter danificado alguma coisa nessa tela também, né? E aí vai ter que testar uma outra tela para ver, que a tela também pode ter danificado algum LED, né, por conta de algum surto de tensão aqui. E aí o LED danificado não acende. Como pode ser o indutor também, né? Então vamos lá. Vou tirar o indutor. Vou colocar um outro. Beleza, galera? Novamente aqui. Vou colocar a fita. Vamos tirar esse indutor aqui. Tirei a bobina. Vamos pra cá. Tirar essa bobina daqui, ó. Tava junto com esse CI. Vamos colocar aqui. Substituindo a bobina. Vamos ver o que vai rolar. Galera, o que
essa bobina aí de um outro setor de backlight. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Vamos ver aí, vamos esperar esfriar um pouco. Deixa eu pegar aqui um pouco de isopropílico, passar aqui para ajudar, né, no resfriamento da placa. Essa massa térmica aqui, né, ela suja tudo. Não vou tirar não, porque acaba sendo até uma segurança, né, para a CPU. Depois a gente vai limpar tudo aqui, ó. Deixar bem limpinho. Vamos lá, pessoal. Vamos verificar. Se ele não acender agora, eu vou ter que procurar um capacitor para não vai não demora muito assim a acender, ó. No caso desse aparelho aqui, ele acende rápido. Demorando muito para acender, ele não vai apresentar aqui iluminação, não vai. Já sei já. Agora, pode ser uma falha de habilitação do CI? Pode, pessoal, pode ser. Mas o que, ó, tá vendo? Ele continua ainda sem acender aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou precisar de um capacitor de 2.2 microhenry. Por quê? Trocou o indutor, não foi. Trocamos o circuito integrado, não foi, né? Tiramos o curto, a fuga da malha, continuou com problema. Então, o problema pode estar pelo capacitor ou pode estar também pela própria tela do aparelho, porque pode sim ter danificado esse LCD, tá? Pode ter danificado também os LEDs do LCD aqui. Teria que ter uma outra tela para teste também, né? De fato tem uma fuga. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou procurar aqui um capacitor de 2.2 microhenry para pôr aqui, tá? O diodo não seria o problema, pessoal, porque o diodo está conduzindo certo, beleza? Então não seria o causador dessa falha. Eu vou procurar um capacitor aqui e vou voltar para mostrar para vocês, beleza? Para não ficar tão longo aí esse vídeo. Fala, galera, beleza? Ó, deixa eu ligar aqui o aparelho para você ver, tá? Calma aí que eu vou explicar tudo para vocês aqui, ó. Que o tempo tava muito grande, pessoal, né? Ia ficar um vídeo muito grande. E aí eu resolvi, né, fazer alguns testes aqui. E o aparelho já voltou a iluminação. Eu vou explicar para você o que foi aqui, tá? Eu vou mostrar aonde foi, tudo direitinho. Tá vendo? O aparelho funcionando, tá?
stand-by aqui. Stand-by, tá? Está funcionando normal, beleza? O brilho, vou diminuir o brilho. Ó, brilho todo diminuído, aumentar o brilho. Então tá funcionando tudo de boa, né? Vou explicar para vocês aqui qual foi o problema desse aparelho, tá? Vamos lá. A gente tinha uma fuga. Deixa eu explicar logo aqui melhor. A gente tinha uma fuga, tá? Resolvemos o problema da fuga. E aí fizemos as medições, tensão tá tudo normal, tal. Eu fui tirar os componentes que poderiam estar com a falha. Eu tive que descartar a possibilidade. Levantei hipóteses lógicas, né, possíveis, baseado em medições, e troquei o circuito integrado, porque nesse caso aqui deveria ter sido trocado. Troquei o indutor, né, e tinha colocado um capacitor de 1 microhenry, 50 volts, tá? Não encontrei de 2.2 microhenry, só que a tensão era 6, 10, 20. Então aqui tem que ter um capacitor que aguente, né? A tensão de trabalho tem que ser exatamente igual ou maior. Então já dá para ver aqui que o capacitor, como tinha colocado, não resolveu nada, né? Mas, como eu falei para você, se fosse o capacitor, ele deveria apresentar pelo menos uma iluminação melhor, tá? Poderia ficar um pouquinho mais escuro, mas apresentaria ali uma luz um pouco maior do que estava. E aí o que acontece? Não resolvemos com o capacitor, né? Não resolvemos com o driver, que eu substituí. Não resolveu com o indutor, né? Eu já tinha testado o driver, quer dizer, a continuidade estava chegando ali, estava mostrando que estava chegando no pino, no driver, né? Eu poderia ter utilizado o osciloscópio aqui, também poderia ter utilizado o indutímetro, mas eu sei que muita gente não tem essas ferramentas, principalmente quem está começando. Então eu quis fazer uma análise mais simplificada, até porque essas análises a gente apresenta mais nos cursos, tá? Então eu fui descartando a hipótese com substituições. Substituímos o indutor, o driver, nada. Agora vou dizer para vocês o que estava com falha, tá? E outra, a gente testou esse componente. Então por isso que mesmo testando, a gente precisa às vezes, né, fazer uma verificação, tá? Por isso que a gente não pode, digamos assim, bater o martelo e dizer, tá tudo tranquilo aqui, tá tudo bem. Porque um pequeno probleminha, seja o mínimo que seja, naquele componente que numa análise a gente passa despercebido, o correto é a gente fazer uma substituição para ver. Porque, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu não perdi, né? Tá aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Então tá aqui, vocês estão vendo aqui o aparelho ligado, né? Tá ligado, apresentando imagem, né? Como vocês podem ver aí, ó, tal. Agora vamos lá, vou desconectar aqui a bateria, desconectar tudo e vou tirar aqui a placa. Vamos lá. Ó, o que é que vocês estão vendo aqui diferente? Me diga aí o que é que vocês estão vendo diferente. O que é que vocês estão vendo aqui diferente nesse setor? Alguém bota aí nos comentários para mim aí. Será que você acertou? Pessoal. O diodo, galera. O diodo aqui, ó. Tá vendo? Note que esse diodo aqui, ó, a pinagem dele é diferente. E eu fiz uma adaptação nele aqui, porque o pino vai por baixo, né? Chega mais ou menos aqui, aí aqui, ó. Então eu consegui colocar, né? Ele tá praticamente aqui, ó, sem solda, essa parte aqui, mas embaixo ele tá soldado. E eu tirei, né? Se você quiser voltar ao vídeo, você vai ver essa imagem. Eu tirei esse carinha aqui, ó.
Ó, esse cara aqui que era o que estava na placa, ó. Tá vendo? Ó? Como é que ele é? Ó? Ele não tem as perninhas para fora. Beleza? Não tem esse diodo aqui, ó. E aí eu tive que fazer exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu peguei um diodo de uma outra placa de bloco de backlight, tá? Tava procurando um que fosse do mesmo jeito aqui, acabei encontrando uma placa, disse não, vou pegar esse daqui mesmo. E peguei e coloquei aqui e o aparelho funcionou, que foi uma beleza. Então, continua aqui o capacitor de 1.1 microfarad, tá? Esse capacitor aqui, ele não vai causar problemas aqui, tá? Ele vai estar estabilizando aqui normalmente. O circuito integrado é aquele que eu coloquei na placa, o indutor também, né? Tá aqui, ó, o indutor. Deixa eu pegar outra pinça porque essa daqui tá colando aqui. Vou mostrar para vocês, ó, o indutor que eu tinha tirado, né, daqui, tá? Vou até botar na outra placa lá para aquecer essa daqui de novo. Então vou botar ele lá para não perder, né? Para a gente usar em algum outro reparo aí futuro. Então tirei esse indutor, coloquei aquele da outra placa, né? E eu vou deixar ele aí. E a mesma coisa aconteceu com o circuito integrado, né? Que eu peguei daquela placa lá. Então eu coloquei o da outra placa nele, né? Tá funcionando normal, então eu vou deixar esse aqui na outra placa. Tá, pessoal? E aqui, né? A gente vai fazer uma limpeza, organizar tudo. Não vamos deixar do jeito que está aqui não, porque, né, isso aqui pode dar um problema futuro. Então a gente vai limpar tudo, deixar tudo organizado. Mas finalizamos aí o reparo com sucesso, né? O calor aqui é bem próximo da CPU, mas a gente fez a proteção com a fita alumínio, que eu gosto muito para esse tipo de coisa, tá? Então a gente protege bem, o risco de danificar alguma coisa é muito baixo, né? Fizemos aqui a troca dos componentes com segurança, inclusive esse aqui eu tive que soldar com a estação de retrabalho também, porque não tinha como soldar por aqui, porque o pino passa, tá? Eu coloquei ele aqui, depois vou botar um pouquinho de solda aqui, ver se eu consigo colocar um pouquinho aqui, né, para ficar mais seguro, mas o componente tá aí de boa, beleza, galera? Então, pessoal, finalizando aqui, veja só, eu medi esse diodo, vocês viram comigo que ele conduzia para um lado, para o outro não, ou seja, né, teoricamente, o diodo estava bom, né? Porque se eu fosse medir o diodo e não tivesse conduzindo para nenhum dos lados ou tivesse conduzindo para os dois, eu simplesmente tiraria esse diodo e colocaria outro logo de cara. Mas o diodo no teste passou, tá? Então ele mostrou ali que tinha condução. E aí, galera, isso fica de experiência para mim também, tá? Que mesmo que a gente está testando ali o componente, a gente tem que, por exemplo, o diodo não é um componente que a gente vai verificar certinho ali a queda de tensão nele, né? A condução nele. Então, às vezes a gente mede um diodo, ele está dando um valor, outro também está dando um valor, e aqui no esquema elétrico não mostra pra gente, tipo, a referência do diodo, né? Então, a cerca de diodo, se fosse um capacitor, a gente tiraria, mediria fora, né? Se fosse uma bobina, a gente mediria digamos, a propriedade em Henry, né? Para ver se está apresentando ali o valor correto. O próprio CI, a gente tem como medir com o osciloscópio para saber se ele está chaveando, né? Mas no caso do diodo aí, fica, né, digamos assim, uma dica aí para vocês, né? Porque eu sempre, quando eu medi o diodo que estava bem, show de bola, ali acabou. E sempre, nunca tive que fazer o que eu fiz aqui hoje, não. Mas, como eu não vi lógica para o que estava acontecendo, eu já ia verificar como é que estavam as linhas de habilitação desse circuito integrado, porque eu já estava desconfiando de algum problema de habilitação. Aí o que eu ia fazer? Eu iria verificar chaveamento e iria dar uma analisada aí nessas linhas de habilitação do drive de backlight, tá? E aí eu fiz assim, não, antes de começar uma análise mais aprofundada aqui, poderia ter uma falha mais complexa, eu disse, eu vou trocar esse diodo, né? Vou preservar o capacitor, porque eu não vi, digamos assim, lógica para ter uma falha naquele capacitor ali, e
Fui lá, troquei o diodo e o aparelho voltou a apresentar a imagem normalmente, tá? Eu já estava até desconfiando dessa tela aqui, porque a gente sanou a fuga, tá? Colocamos um diodo, um capacitor que deveria ter funcionado, mesmo que ficasse com um brilho mais baixo, mas deveria ter funcionado. Tiramos dois outros componentes que causam muito problema em surtos, né, em transientes aí que acontecem nessa malha, que é o driver e o indutor, e o problema persistia. Então, fomos de diodo, né? Fui de diodo porque só faltava ele, custava nada colocar outro para certificar, tá? Mas se eu trocasse o diodo, continuasse, eu teria que fazer uma análise bem detalhada aqui, tá? Teria que verificar chaveamento, teria que verificar como é que está a habilitação desse drive, teria que verificar outras coisas, beleza? Mas graças a Deus aí, problema resolvido, né? E fica aí mais uma dica para vocês, né? Mais um vídeo de orientação técnica aí para vocês aplicarem, né? Esses tipos de análise que a gente ensina aqui no canal, beleza? Mas ó, não esquece de deixar o like. Esses vídeos, pessoal, dá um trabalhinho. Se eu estivesse fazendo esse reparo aqui sozinho, né? Escutando meu som, já tinha reparado, né? Mas a gente vai gravar, aí para, aí tal, não sei o que. Então assim, a única coisa que eu peço, cara, é que vocês deixem o like, porque isso nos ajuda bastante, beleza, galera? Então é isso, um abraço, Deus abençoe todos vocês, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, valeu, fui!